Oi, gente! Aqui tô eu, no meu camarim, na Gazeta, para falar um pouquinho para vocês sobre a minha rotina e como tem sido esses 2 empregos. Já estou há 2 meses com essa nova rotina, rádio de manhã, TV à tarde. E muita gente me pergunta o que eu prefiro. Ai, peraí, tem uma luz aqui que eu acho que vai melhorar. Pera. Melhorou? Acho que não, né? Óbvio que eu ia fazer besteirinha, agora melhorou. São 2 meses já nessa rotina e me perguntam o que eu gosto mais, TV ou rádio? Gente, são 2 universos muito diferentes, principalmente porque são 2 empresas diferentes. Eu entendo que o movimento que eu tenha feito, ele não é tão comum no jornalismo hoje em dia, apesar de que já se torna mais comum. Normalmente, quando a pessoa faz rádio e TV, são empresas do mesmo grupo, ou então não são papéis ou funções de tanto protagonismo na empresa. Eu pensei muito nisso quando eu recebi a proposta, mas bom, quem tem que pensar junto comigo também são os meus contratantes e tudo foi muito conversado. Eu fico muito feliz com essa transparência, acho que é uma coisa que a gente conquista, a confiança, a intimidade, o espaço para conseguir conversar abertamente com chefia. Isso eu sinto que eu conquistei, para mim é uma grande conquista no mercado de trabalho. E foi tudo muito bem conversado e muito bem alinhado. Então, ok, era viável fazer assim. As 2 coisas, os 2 trabalhos se somam, e eu acredito que se somam, principalmente na atuação no digital. E a forma como a gente cria a nossa imagem no digital hoje em dia, ela se amplia, ela transborda para o todo, né? Nós somos uma marca. Por mais que eu acho um pouco controverso isso, um pouco polêmico, a gente sempre se vender como uma marca, mas não é isso que a gente está falando, e sim, de fato, a gente é uma marca, principalmente se a gente trabalhar publicamente ou como uma imagem pública. Então, as 2 empresas são muito diferentes. A TMC, eu sinto que, enquanto rádio é mais pulsante, são 3 horas de rádio. Tudo é muito feito num improviso, cai no colo. Claro, a gente tem um script, a gente tem um espelho, a gente tem um roteiro, a gente tem tudo escritinho, mas é muito mais vivo. O Jornal da Gazeta é 1 hora de jornal na televisão que ele começa já bem amarradinho. Se entra alguma notícia de última hora, ela é inserida, a gente tem um jornal extremamente vivo também, mas é muito mais previsível do que o TMC 360 de manhã, até porque eu sinto que de manhã acontecem mais coisas, mais operações, por exemplo, da Polícia Federal, você tem mais acontecimentos do que de noite. A redação em si também espelha isso. A redação da Gazeta, ela é um pouco mais calma, assim, a temperatura, e a redação do TMC, a 360, que é a redação de jornalismo da TMC, ela é mais pulsante, mais vibrante, é informação que chega a todo momento. Então, pra mim, é muito gostoso estar nesses 2 universos de forma conjunta. E eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas sempre foi meu sonho fazer os 2 juntos, TV e rádio. Eu sinto que eu tô vivendo um momento que eu sempre quis viver, que eu sempre batalhei pra viver. Era algo que eu mentalizava, eu colocava na minha cabeça para que de fato se materializasse, e se materializou. Para as pessoas que se preocupam com a minha rotina, com o meu cansaço, é claro que cansa, é claro que você fazer 2 jornadas cansa, mas o Boechat, ele fazia isso também. De manhã ele estava na rádio, de tarde ele estava no Jornal da Band, e ele fez isso durante um bom tempo e tudo bem. Tem vários formatos de trabalho que eu acho que funcionam. Eu tenho muita liberdade com os meus chefes por conta dessa função que eu ocupo hoje em dia, algo que eu não tinha antes, era um pouco mais engessado. Então essa liberdade, para mim, ela é um contraponto a esse cansaço. Eu durmo um pouco menos, mas eu trabalho com o que eu gosto, com o que eu amo, me sinto absolutamente realizada e eu tenho liberdade no meio do dia, às vezes mesmo dentro do horário de trabalho, para ir fazendo algumas coisas. E isso também vem da confiança que os chefes têm comigo. Ai, como assim? De tarde, aqui na Gazeta, se eu preciso encaixar uma consulta, chegar um pouquinho mais em cima, ou de manhã, se eu preciso sair correndo para ir para uma consulta e tudo mais, não ficar tanto para uma reunião que a gente sempre faz depois, reajustar dia de gravação do imprevisto, meu podcast, eu tenho total liberdade. Isso é muito enriquecedor, pessoalmente, profissionalmente. Então, eu acredito que a gente precise mirar isso também na carreira, não é só crescer por crescer, aumentar, né, a visibilidade ou galgar outros degraus, outras posições na carreira. Além disso, que vem com reconhecimento, que vem com promoção, que vem com tudo aquilo que a gente sonha,
Acredito que a gente tenha que, se sentir muito bem e 2, se consolidar para com aqueles que nos dão as oportunidades e estão com a gente e, enfim, abrem espaço para que nós possamos fazer o que queremos fazer. Essa é a minha rotina hoje em dia. Aqui meu camarim, minhas roupinhas, bem grande aqui, bem legal. Eu vou mostrar para vocês a lista. Vão mandando mais mensagens aqui, perguntas. Eu adoro compartilhar minha rotina com vocês. Faço isso desde que eu era estagiária, desde que eu estava estudando jornalismo. Eu imagino que eu vou fazer isso durante muitos e muitos e muitos anos, porque esse canal de conversa com vocês, com quem assiste o trabalho que eu faço, para mim é o mais importante. Assim, eu acho que jornalismo é uma conexão, realmente dar voz. E para você dar voz, você tem que ter alguém que te escute. Não é só dar voz, olha só, eu tenho voz. Não, tem que ter alguém que escute a sua voz. Por isso que essa troca pra mim é tão importante. Um beijo. Se inscrevam aqui no canal, que eu volto a aparecer. Tchau!